Fala pessoal, velho. Fala pessoal. Fala pessoal, feliz sexta-feira, né? Começa agora mais um episódio do Contraplanos, o podcast onde o cinema é protagonista. Hoje é uma temática especial dos Beatles, né? Não é cinema, mas é mais focado em música. Eu sou o seu anfitrião Murilo Brederoid, então hoje... Eu sou o seu anfitrião Murilo. E hoje você pode me chamar de John Lee Lennon. Nossa, velho. Eu pensei no seu, Pulps McCartney. O meu ficou melhor que o teu. É porque como é que eu vou juntar com o Ringo Lilar? Lilingo? Lingo está. Lingo. Lingo. É difícil. Jorge Lilerson. George. Lilerson. O Jorge. Hey, Paul, bring Jorge aqui. Tá, então tá, vamos falar de Beatles hoje. A gente vai falar de Beatles, né? Eles vão fazer filme aí dos Beatles, né? Nossa, essa introdução tá muito assim, tipo, qualquer parada. Ah, vem aí. Foi uma semana louca. Né? Foi uma semana louca. Eu vou casar semana que vem, então assim, tá tudo muita loucura, né? Então é isso aí. Se não gostou, fica. Se não gostou, Vai embora. vai embora e cai fora. Mas antes de ir embora, você deixa o like, por favor. Fica aqui com a little help from your friends. Oh. Ok. Ok. Pronto, é só isso. Começa aí logo. Durante tá sem controle. O nome do episódio eu botei The Beatles. Os Beatles invadem Hollywood. Uou. Gostou? Thanks. Homenagem a British Invasion. British Invasion. Então a gente vai falar agora de Beatles, né? E agora eu vou ficar calado o episódio inteiro e o Murilo vai falar sozinho, porque eu não sei nada de Beatles. Esse ocasionalmente vai falar, legal. Eu Poxa. falo, uau. Uau! Pô, maneiro. Pô, legal. Que zoado do cara. Uau! Eu vou fazer- Maneiro! Eu vou fazer um react ao vivo, tá ligado? Faz com convidado. Você não vai acreditar no que Lilo disse. Tipo, Caramba. você viu o chat? Uau. Uau! Não sabia. Tá, então beleza. Dá a notícia, né? Murilo vai ser pai. Calma. Beatles. Vai ter um filme dos Beatles aí, gente. Não sei se vocês estão sabendo. Um filme não, 4 filmes. O cara... Sam Mendes, né? Sam Mendes dirigiu American Beauty, Beleza Americana. é. Fez algumas outras coisas também. Acho que ele fez o 007 do Sim. Daniel Craig. Acho que é ele que É o dirige. Sam Mendes, não é o Shawn Mendes. Não que é o vai Shawn dirigir. Mendes, é. Shawn Mendes Sam dirige 4 Mendes. filmes de vídeo. Mas é porque assim, quando falaram que iam fazer coisas dos Beatles, né, eu pensava que ia ser uma série, tá ligado? Uhum. Aí, não, vai ser um filme, beleza. Mas não vai ser um filme, né? Vão ser 4 filmes, bicho. 4 filmes. Não são 4 filmes numa sequência. Um ano lança um, não. São 4 filmes ao mesmo tempo de cada membro dos Beatles. Sim. Sabe? Eu acho que a gente, surpresa, a gente acha que isso não vai dar certo, né? Porque, cara, eu não sei nem se eu vou ver. E eu sou muito fã dos Beatles, mas nem eu vou ver 4 filmes dos Beatles, velho. O que aconteceu? Deixa eu dar a notícia Vai lá, por fala aí. completo. A Sony anunciou que o Sam Mendes, esse diretor, vai dirigir e tocar todo o projeto, desse projeto mega ambicioso deles, para que 4 filmes dos Beatles sejam produzidos e serão lançados no mesmo dia, parece, em 2028. A previsão é para 2028. E os filmes vão ser baseados no ponto de vista de cada um dos Beatles, de cada um dos membros. O Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr. Yes, sir. E eles, cada um tem uma historinha pra ser contada. Então, assim, vão ser 4 biopics, geralmente filmes biográficos da história de cada um. Só que, assim, meio que abordando a mesma história, basicamente. Então, são 4 filmes iguais, só que com 4 pontos de vista diferentes. Sim. Assim, por que vai ser desse jeito? Não sei. É uma proposta mega ambiciosa que nem a Sony tem muita confiança nela mesma. Toda vez nas entrevistas dos produtores eles falam: um projeto muito ambicioso, vamos ver se vai dar certo, sei lá do que e tal. Tipo, eles estão meio já desconfiados. Essa palavra ambicioso pode ser bem ambígua no sentido de assim, isso aí não vai dar certo não. Tipo, meio que já se resguardando, né? Cara, 4 filmes é um orçamento maior e assim, ao mesmo tempo, sabe?
Eu duvido, assim, que vai cada um... eu acho que no máximo as pessoas vão ver a do Paul McCartney. E é isso. John Lennon, talvez, se pá agora, pô, Ringo, George Harrison, a galera não vai ver, sabe? Um ou outro ali. Era melhor, tava até falando com o Pupus, era melhor eles terem lançado 3 filmes, né? Se quiseram fazer filme. 3 filmes. Um da época do Yeah Yeah Yeah, né? Que é aquela época deles... Aquela música mais... né? E aí a fase psicodélica, né? Que é a fase aí vem o Rubber Soul, Sgt. Peppers. E depois é a fase pós-psicodélica deles, que é aquela fase final deles, né? Que aí já vem Abbey Road, Let It Be, fase mais madura dos Beatles. White Album. É isso. E o elenco dos... Acabou o podcast. Obrigado. O elenco do filme é formado por todos os atorizinhos que estão no hype aí. O Lilo falou que só faltou o Timothée Chalamet. Porque realmente... Paul Mescal... Ele daria um bom George Harrison de Me Chama. Mas ele é muito magro, ele é muito... Mas o George Harrison George Harrison é magrinho, assim. O Paul Mescal vai ser o Paul McCartney. Paul Mescal que fez After Sun e fez Gladiador 2. Sim. Ele é o principal do Gladiador 2. O Harris Dickinson vai ser o John Lennon. Harris Dickinson que fez Baby Girl, acho que é aquele filme com a Nicole Kidman. É ele que faz o filme. Ah, sim. Eu acho que ele tá no 1917 também. Eu acho que é ele. Ele é o né? cara? Ou não? Ele é o cara principal, pô. Acho não que é ele. Não é ele, não? Não sei agora. É o cara que corre. É o cara que corre. Barry Keoghan vai ser o Ringo, o que fez... Ele fez After Sun? Saltburn, né? É o mais recente dele. É o Saltburn e ele vai ser o Coringa do Batman, o Barry Keoghan. Mas qual o Batman do ex-namorado da Sabrina Carpenter. Mentira. Barry Keoghan, sim. Caraca, velho. E o Joseph Quinn, que vai fazer o Tocha Humana agora no Quarteto Fantástico, que fez o Stranger Things, ele era o... Caraca, esqueci o nome do personagem dele no Stranger Things. Que eu não vi Stranger o roqueirão. Things. Ele era muito legal no Stranger Things. Ele é o valentão? Não, ele é o roqueiro que joga RPG. Eu não sei. Pô, o personagem dele era muito massa. Ele era um dos mais legais da série. Ele vai ser o George Harrison. Tá. Esse é o elenco. Então, tipo assim, você percebe que é um elenco estreladinho, tipo, galera que tá no hype aí e tal. E que literalmente é uma tentativa de Star System aí pra ver se a galera vai pro cinema. Porque assim, a gente tá muito na perspectiva, na visão do brasileiro, né? Tipo assim, qual é o impacto de um filme dos Beatles no Brasil em 2025? Sim. Não sei se é tão impactante. Eu não sei como é que esse filme vai ser recebido lá fora, nos Estados Unidos, Inglaterra, principalmente Reino Unido e tal. Porque, tipo, esse filme já tá sendo tratado como... Esses filmes estão sendo tratados como uma parada... Uma iniciativa sinistra da Sony. Tipo, eles participaram de painéis na CinemaCon. Teve o evento da CinemaCon agora. Eles participaram, tipo, entraram no palco, subiram em painel, sei lá do que, fizeram apresentação, como se fosse um filme de super-herói. A gente viu muito isso na Comic Con nos últimos anos. E eles fizeram isso, entraram e, tipo, já chegaram, tipo, sabendo onde eles estavam, cientes do tamanho do papel deles. Eles já chegaram falando, tipo, fazendo referências aos álbuns dos Beatles, falando frases dos shows que os Beatles falavam. E tal, tipo, então, tipo assim, eles sabem o tamanho do projeto, entendeu? Então, cara, assim, enfim. Eu acho que é tipo... Porque assim, o impacto que teria hoje do que talvez, sei lá, 20 anos atrás, né? Com o passar dos anos, os fãs dos Beatles vão envelhecendo, vão morrendo, e aí passa pros filhos, né? E aí, a geração Z hoje, eu não sei se... A geração Alpha, que é mais recente, sei lá qual que é. Já mudou, já? Já mudou, não sei, acho que já mudou. Mas eles não estão muito interessados nos Beatles, assim, sabe? Eu sei que são músicas universais, sempre vão ter fãs, mas é aquilo, né? É um filme que vai ser pra boomers, né? É um filme de boomer. Agora... Só pra falar que o Harry Dickinson não é o cara do 1917, não sei de onde eu tirei isso. Não. Ele parece mesmo. Mas parece. Ele fez o Baby Girl da Nicole Kidman. O Barry Keoghan, né? Como é que você falou aí? É o Barry Keoghan. Barry Keoghan é o namorado da Sabrina Carpenter. Atual? Ex-namorado. Isso. Mas ele... Acabaram de separar, inclusive. Pô, mas esse cara é muito mais bonito do que aquele cara lá, né? Terminaram o namoro em dezembro de 2024. Aquele cara me dá meio que medo, assim, sei lá. Ele é meio bizarrinho mesmo. Tipo assim, é um bom ator. Isso mas, pô, o cara, eu não sei, né? O quê? Barry Keoghan desabafa após ser acusado de trair Sabrina Carpenter. Mentiras absolutas.
Eu tenho que pagar o Globo.com pra poder ler o resto da matéria. Mas eu não vou pagar. Ser celebridade deve ser um saco, pô. Tudo que tu faz aí vira... Nossa senhora. E tipo assim, é uma celebridade tipo Barry Keoghan. Qual o tamanho desse cara? Pois é, velho, será que a gente tá... Esse filme é o atestado de que a gente já tá velho demais pra isso? Porque tipo assim, a gente literalmente não tem noção do tamanho desse filme. Tipo assim, do impacto popular que esse filme vai ter e tal, porque a gente mal conhece os atores que estão no hype. Mas sabe por que não tá com um hype muito forte também? É porque já tem muita coisa dos Beatles. Já tem, tipo assim, uns 15 documentários, série não sei o quê. É tipo assim... É aquela coisa que a galera fala, mais um filme dos Beatles. Beleza, ficção, mas... Eu ainda acho que o impacto, cara, ainda mais dividindo em 4, se fosse em 1, eu acho que o impacto seria bem mais forte. Se fosse tudo em um filme, saca? Um filme, sei lá, de 3 horas, pô. Tem que seja. Saca? Mas como é que o Barry Keoghan vai ser o Coringa de qual Batman? Do Robert Pattinson? Do Robert Pattinson. Sério? Então ele vai voltar? Ele aparece no filme, no final. Tu não viu, não? Tem uma parte que ele aparece. O pós-créditos. Sério? É ele, aquele Coringa lá é ele. Já. Lembra? Eu não lembro disso, não. Não? Porra. Eu lembro do Charada. Não, o Charada é o vilão principal do A filme. gente podia fazer um episódio de filmes de super-herói, tá ligado? De Batman. Porque aquele filme foi bem legal, cara. Acho que ele foi muito injustiçado, sabe? The Batman é muito louco. Ele é um Batman diferente. Eu acho que é o melhor filme de super-herói, assim, tipo... dos últimos anos, assim. Acho que é o The Batman. Eu gostei muito. Robert Pattinson é aquilo que... Eu acho muito legal porque ele fez o comeback dele, sabe? Uhum. Ele foi ridicularizado por Crepúsculo e tudo. Sim. Mas o cara se provou várias vezes um ótimo ator, cara. E um cara muito gente boa. Você já viu em qualquer entrevista dele, ele é muito animado, ele é muito engraçado, assim, tá ligado? Eu gosto do bicho. E aí, enfim, e voltando pros Beatles, pro filme dos Beatles. Tu acha que 4 filmes tem história pra contar aí? O que é a história dos Beatles? Assim, tem, tipo? mas assim, não vai ser uma diferença tão grande uma pra outra, né? Porque eu sei, cada um tem sua perspectiva, mas, cara, você vai ver o filme todo pra naquele momento ali falar, é assim que o Ringo pensa que aconteceu. Porque eu imagino assim, tipo... Isso é coisa que uma cena... Eu imagino assim, tipo assim, provavelmente pra eles terem motivação pra fazer um filme pra cada um tem uma história pessoal muito única. Tipo, eu sei que o John Lennon rende um filme o sozinho. John Lennon foi o que mais... Agora, o Paul McCartney também provavelmente pode ser que renda um filme sozinho, porque, tipo... Principalmente se for abordar o pós-Beatles e tal. Sim, ele é o único que sobreviveu, digamos. George Harrison também teve uma carreira grande solo. Teve a morte dele, né? Teve a morte dele também impactante. Agora o Ringo, tipo, não sei. E também não sei se o George, o Paul e o Ringo sozinhos rendem um filme só, entendeu? Tipo, o que cada um na história individual de cada um pode render, que justifique um filme pra cada um? Eu acho que um filme só dá tranquilo pros 4. Agora, um pra cada... tipo... um pra cada um. O que a história do Ringo tem... tipo isso. Que rende um filme. É tipo assim, pô, eu não quero assim, beleza, pode fazer a história do Ringo, assim, eu não me interessa muito a história do Ringo, eu quero ver a história deles, né? Uhum. Porque os Beatles, eles são os Beatles, né, aqueles implacáveis, juntos, separados, sabe? Ninguém ali, talvez mais o Paul McCartney, assim, mas ninguém ali é nesse status de, sabe? Os caras juntos eram imbatíveis, agora separados, assim, nada foi tão... doideira, sabe? Mas você acha que isso é provisão, perspectiva nossa ou lá fora também? Eu acho que lá fora também, cara. Lá fora também, porque assim, conhecido no mundo todo, né? Eu sinto que os Beatles, geralmente, eles concorrem com, tipo, Elvis, Bob Dylan, pra ver quem são os mais influentes da música contemporânea, assim. E, geralmente, eles sempre saem primeiro, mas são eles, né? Se você botar, tipo, sei lá, Paul McCartney e Bob Dylan no X1, Bob Dylan ganha na influência. Mas se botar Bob Dylan contra os Beatles, aí acabou, sabe? A gente pode também falar de como começou, né? Os Beatles, essas coisas aí, pra todo mundo entender. Sim. Mas e também tem aquela velha pergunta, né? Por que os Beatles são os Beatles, né? Porque sempre assim, quando tem top 10 bandas, os Beatles sempre ficam em primeiro lugar. Por quê? Aí a galera acha assim, pô,
é exagero, sabe? Não é. Eu acho que assim, cara, é aquela coisa subjetiva. Você não precisa gostar dos Beatles, né? Lógico, não precisa gostar dos Beatles, ninguém precisa. Só que você acha que vai bater no microfone? Não, acho que não. Vou não. Okay. Tá safe. Aí quebra a parede. Vai dar um soco no microfone. O que esse cara tá fazendo? Esse cara tá fazendo. Qual foi? Que passou, Chiquito? 11 de la noche en Havana, Cuba. O que acontece é o seguinte, né? Porque os Beatles são os Beatles. Né? Why the Beatles are the Beatles? Então vamos lá, é porque é o seguinte, a gente tem que ver que era uma época, né? Muito doida. Acabou, era isso. Porque sim. Historiador. Aquela época muito doida. Vou falar o seguinte, a música contemporânea, assim, talvez no marco começou com o jazz, né? Que começou lá nos anos... Porra, o jazz começou bem cedo, assim, acho que no final dos anos da década de 10. E aí tinha uma época que só passava jazz, né? Uhum. O jazz era o rock and roll de antes, né? Era o rock and roll pra música clássica, música erudita era o jazz. Você fala assim, Sim. pô, esses jovens gostando de jazz, sabe? Jazz não é música, não é Beethoven, não sei o que. Era tipo assim... Que o jazz surgiu como essa sinfonia desordenada dos instrumentos clássicos das orquestras, né? Teve também uma coisa, né? Um fator muito racial, porque o jazz também. é predominantemente negro. Assim, Sim, predominantemente 95%, assim, sabe? Sim. E aí... New Orleans ali, né? E assim, a cultura erudita, assim, é predominantemente branca, né? Então, assim, é aquela importação europeia. Então chegou o jazz e aí melhorou. foi um sucesso. Assim, foi um puta sucesso, sabe? Teve resistência no começo, mas assim, foi um baita sucesso. Uhum. Aí lá para os anos 50, começaram a aparecer as musicazinhas de aqueles caras todos arrumadinhos, né, sabe? E aí veio o Elvis, né? Que o Elvis, assim, ele teve primeiro 3 coisas, que ele rebolava muito, que eram, pode parecer brincadeira agora, mas na época ali era um alto de rebeldia maluca, tipo, o povo falava, velho, ele já fez isso e a galera queria matar ele no show, pô. Era um homem que rebolava muito e vestia roupas coloridas. E era muito bonito pra aquela época. Muito bonito. Porque naquela época você tinha um padrão, assim, de beleza que era todo certinho, sabe? Anos 50 dos Estados Unidos. O Elvis não, o Elvis era mais com o bad boy. E ele cantava muito também. Então esses fatores. Aí o cara tinha carisma pra caramba, aí começou ali o boom, né? É lógico que antes do Elvis tinha Chuck Berry, tinha Little Richard, né? Que foram os verdadeiros precursores. Mas em nível, assim, de marco que foi pro mundo mesmo, foi com Elvis. Isso aí não tem jeito, né? Ele pode não ter inventado o rock and roll, mas foi ele que popularizou. Teve um filme do Elvis recente também, né? Muito legal, tipo, você gostou? Eu gostei. Eu não assisti, não. É massa, é daquele do Karim, né? Não sei o que Karim que fez, que ele geralmente faz umas coisas bem, assim, exageradas zonas, assim, mas achei legal. O Austin Butler deitou também. Austin Butler. E aí, beleza, tem filme do Elvis. Aí foi o mundo todo, Elvis. E aí ele acabou influenciando, né, 4 meninos aí da Inglaterra, né? Tem ligação direta do Elvis com os Beatles. O próprio John Lennon já falou que sem Elvis não existiria os Beatles. Ah, é? Ele falou. Na verdade, sem Elvis não existiria muita gente. Uhum. Porque ele meio que... Se é uma criança, você tá acostumado a ver aquela coisa toda certinha, nananã. Aí, pá, vem um cara... Ele foi o disruptivo, assim, então. Entendi. E um dos motivos que o Elvis foi Elvis também é porque o cara era branco, sabe? Se você fosse negro e fizesse aquilo que Elvis faz na TV, não ia dar certo. Só as famílias, assim, não iam deixar você ver aquilo, sabe? Porque era muito vulgar, assim, né? Nem se podia fazer aquilo. Tinha Jim Crow Laws. Tipo, já não podia fazer nem branco. Imagina se fosse negro, sabe? Ia ser coisa louca. Agora voltando pra Inglaterra, né? Teve... Pô, a Europa passou... O mundo todo passou por 2 guerras, né? Então, assim, veio o jazz pra animar a galera, uma coisa mais light. Mas, assim... Não tinha, não sei, talvez uma pegada mais jovial, assim, pra essa nova geração que tava vindo, né? Esses adolescentes aí que estavam começando. E aí o Paul McCartney, né, que sempre gostou muito de música, nunca teve um treinamento formal, acho que ele só gostava, ele começou a compor muito cedo, né, o pai parece que tinha um piano, que eu já lembro assim,
ele fez amizade com o John Lennon, né? Se conheceram, não lembro também como. Eu já li a biografia, já li uma biografia dos Beatles, mas faz muito tempo. Eles se conheceram, viraram amigos e falaram, velho, vamos fazer uma banda, né? E o nome dessa banda era The Silver Beatles. Que aí eles tocavam em pubs em Liverpool, que ainda tem o pub deles lá, né? O primeiro pub que eles tocaram estava lá. E aí falaram, cara, vamos falar com... A gente precisa de um baixista, né? De um baterista. Aí veio o George Harrison, né? Que aí veio o primeiro George Harrison. Eles já tinham um baterista, né? Só que esse cara era muito problemático, segundo eles. Dava muito trabalho, faltava ensaio. O George entrou pra ser baterista da banda? Não. Ele entrou pra ser... É porque eles não são bem definidos, assim. O George toca guitarra, toca baixo, mas vou botar o cara das cordas aí, né? Entendi. Só o Ringo que tocava bateria mesmo, assim. Entendi. Mas aí, beleza, entrou o George Harrison. E aí eles já tinham um outro baterista lá, e esse cara era problemático. E acabaram jogando ele fora da banda. Isso no começo, quando eles eram ninguém. Imagina esse cara hoje em dia. Hoje ele se considera o quinto Beatle, né? Era até uma brincadeira. Mas sim, imagina você ser o cara que é expulso dos Beatles e pensar, tô nem aí, o que esses moleques vão ser, sabe? Aí o cara é expulso. O cara não se matou até hoje. Aí falou, não, eu conheço um cara legal, aí entrou o Ringo, né? E aí eu acho que entrou também o George Martin, que não é o cara que saiu do Game of Thrones. É o produtor da época que falou, ele viu o potencial nos Beatles, né? E falou, não, vamos fazer uma coisa maluca aí, a gente. Isso assim, é exatamente pelo que eu lembro. Algumas coisas podem estar equivocadas, né? Aí tá falando de outras pessoas completamente diferentes. Tá falando da banda Calypso. Aí veio o Fred Mercury. Aí veio a Joelma e o Chimbinha. Aí o Joel falou, vou ser o líder dos Beatles. Mas... Aí beleza, aí eles mudaram o nome de Silver Beetle pra Beatles, porque tinha uma conotação mais legal, né? Falaram, não, Silver Beatles não, The Beatles. Aí começou a época do Yeah, Yeah, Yeah dos Beatles, né? Que é aquela música Close Your Eyes and I'll Kiss You. I wanna hold your hand. Só que tinha uma coisa nos Beatles que diferenciava ele dos outros. É porque a aparência dele, que eram meio que todos parecidos, né? Mas assim, meio diferentes também, mas parecidos. Certo. E eles escreviam e compunham as próprias músicas. Aí já era uma coisa meio louca, não era o estúdio que faziam pra eles. Eles faziam isso mesmo. Então assim, pra época, era uma coisa mais revolucionária, né? Você tinha fórmulas de música e pá, mas aí os Beatles faziam a música deles. Aí beleza, aí foi isso. Só que o que acontece? Ninguém esperava, eles dominaram o mundo, pô. Cara, os Beatles, assim, de super estrela, era coisa... Eles tinham uma época que eles eram maiores que... Não, o John Lennon falou, eles eram maiores que Jesus naquela época ali, sabe? No auge dos Beatles... Caraca. Os caras... Ele levou foi muito controverso quando ele falou isso. Imagino. O John Lennon sempre foi o cara que gosta de fazer controvérsia, sempre gosta. Ele era tipo meio que o babacão do grupo. É o cara que era grosso, estrelinha, assim, mas era um gênio da composição. Sim. E aí o Paul sempre foi o bom moço, né? Mas o come quieto, o bicho mulherengo pra cacete. O cara pegou todo mundo, assim, que você imagina. Mas os dois eram o coração, né? O George Harrison também, assim, era mais na dele. O Ringo era mais de boa. O Ringo era aquele cara que aparecia, fazia o trabalho dele e ia pra casa. Era isso. Não queria briga com ninguém, não queria saber de nada, assim, faço meu papel, vou pra casa, acabou. Imagina o filme desse cara. Eu falo, velho. Até que é filme meme. sobre um cara qualquer. Ele é até meme hoje do Ringo, no zoado, assim, que ele é inferior aos Beatles, né? Mas ele fez algumas músicas boas também. Você fala, o Ringo escreveu essa música. Here Comes the Sun do Ringo. Qual? Here Comes the Sun? Duro. Aí beleza, aí os Beatles dominaram o mundo, né? Mas eles dominaram o mundo especificamente quando eles foram pros Estados Unidos tocar no Sullivan, John Sullivan Show. Ed Sullivan Show. Ed Sullivan Show. Naquela época era como se fosse um Jô Soares, assim, né? Tocou ali, você faz sucesso. Aí eles foram pra lá, aí pronto, acabou, dominou o mundo. Que é aquele showzinho famoso do palcozinho redondo e tal, né? E aí a galera ficou maluca, né? E aí entra nessa época que muita galera já tava começando a criticar os Beatles, né? E também a gente tem que lembrar que isso aí era começo dos anos 60, né? Os Beatles começaram aqui em 1960. Eles foram quase que a década de 70 inteira, assim, só dos Beatles. Mas aí começou na década de 60, tem aquelas paradas raciais, né? Questão racial, de segregação, aí veio Martin Luther King... né, toda essa coisa que até o filme do Bob Dylan fala, né? E o Bob Dylan era daqueles caras que eram os mais intelectuais, assim, que faziam músicas mais atiçadas. E os Beatles eram aqueles caras que falavam assim,
vamos sair pro cinema, menina, nananã, sabe? Música de massas, assim. É, música de massa. E aí chegou uma época que eles meio cansaram, pô. Eles falaram, velho, a gente cansou de ser os Beatles. E falou assim, aí o produtor falou, vocês são malucos, velho? Pô, vocês são os Beatles, foda-se, tá ligado? Era boy bandzona, assim. Era a época era boy band. a boy band. A boy band. Antes disso, você tem que lembrar que uma banda não era bem uma banda que a gente pensa hoje, cada um tem sua individualidade assim. Não, cara, uma banda era tipo assim, era como se fosse... Sabe quando vai, sei lá, um Gustavo Lima tocar, eles chamam os músicos pra ficar atrás dele? Uhum. Isso era uma banda. Era só uma coisa... Não eram artistas, assim, sabe? Os Beatles meio que foram aqueles que mostraram o potencial que... O tanto dinheiro que dá uma banda, né? Essas coisas comerciais. Aí, beleza. Eles falaram, não, velho, vamos fazer uma coisa mais diferente, né? Influenciados aí por essa mudança psicodélica, hippie, né? Guerra no Vietnã e o caramba. Início dos anos 70 ali já. Aí eles lançaram um disco Rubber Soul. Rubber Soul. Que foi a transição dos Beatles... O que significa Rubber Soul? Alma de borracha, assim, alma emborrachada. Boa. Para o nosso querido Telespec. RS. Muitos falam que... Tem até um amigo que fala que é o melhor disco dos Beatles. Eu discordo demais. Quais músicas que tem nesse álbum? Essas são menos conhecidas. Mas tem aquela... Maybe you can drive my car. Drive My Car. Maybe Nossa, I love essa música, you. Drive My Car, é desse álbum? É. Que eles queriam ir pro outro lado psicodélico? Assim, estamos começando. Ali era o experimento. É a transição. Eles já botando o pé em outras águas. Assim, opa, vamos brincar aqui. Aí a capa já mudava, né? Aí a galera falava, oi, velho, que John Lennon já tava cabeludo já? Não, ainda mais tava começando. Aquela fase cabelo bonitinho e o bigodão. Não, ali é um pouco, uns 3 anos depois, assim. Entendi. Aí beleza, aí os caras estavam assim e o pessoal falando, velho, o que esses caras estão fazendo, pô? E os caras, cadê o Iê? Cadê o Wanna Hold Your Hand? Eles, não, dane-se vocês, vamos cantar coisa nova. Né? E assim, zoeira é isso. Não é zoeira se você pensar que era a maior banda do mundo, meio que dando o dedo pro público e falando assim, agora a gente vai cantar aqui. É isso. Né? Então assim, eles desafiaram tudo, né? Perderam o status lá de banda top, não sei o que, e viraram esses novos Beatles. E aí a galera começou a ficar maluca, né? Conheceram Bob Dylan, começaram a fumar pra caramba, usar droga, LSD. O movimento hippie lá nos movimento hippie, foram pra Índia. Conheceram um guia espiritual na Índia lá que roubava eles pra caramba, né? Que os Beatles pagavam uma fortuna pra eles ficar acompanhando eles e... Caraca. Era tipo um cara que você paga milhares e milhares de dólares e fala assim, ó, hoje no signo de Leão vai acontecer tal coisa. Aí os caras, caraca, não deixa esse cara ir embora não, viu? A gente precisa dele. Era tipo um cara assim. Né? Cara, os Beatles têm muita história louca. Por isso que vão ter filme, né? Aí, nos Estados Unidos, né, nasciam os anti-Beatles. Não são os Rolling Stones. Os Rolling Stones não são os anti-Beatles, né? Os Rolling Stones são tipo... Se os Beatles são os heróis do filme, os Rolling Stones são os anti-heróis. Mas eles não são os vilões do filme. Os vilões do filme são os Beach Boys. Beach Boys. É os Beatles americanos. Sabe aquela I'm digging up good vibrations, aquela Kokomo, so let's take it, so don't make it fast, we're gonna take it slow. No sir. Os Beach Boys eram os Beatles, só que eles eram californianos. Então, sabe toda aquela vibe californiana de praia, surf, de filme dos anos 50, tipo, vou pegar a minha menina e ir pra praia, o rei da praia, dos Beach Boys. Eles começaram essa onda. E eles eram os inimigos dos Beatles. Eles competiam com os Beatles nos Estados Unidos pra ver, até na época do Ye. Mas era uma parada americana, tipo assim, eles são os nossos Beatles. Tipo, eles abraçavam isso ou tipo... Meio que sim, né? Uns mais patriotas falavam que os Beatles que eram os Beach Boys britânicos, assim, sabe? Tá. Mas os Beatles sempre ficaram em primeiro lugar, isso aí é inquestionável. Mas aí, os Beach Boys, né? Principalmente o Brian Wilson, que era o Paul McCartney nos Beach Boys, era o cabeça de tudo, ele falou, cara... tá na hora de mudar também, né? Aí, eles meio que se trancaram lá no estúdio, os Beach Boys, né? Vários e vários dias, semanas. E o Brian Wilson conseguiu lançar um disco chamado Pet Sounds, que muitos falam que é o disco mais importante da história e pau a pau com Sgt. Pepper, né? Ô, louco. Porque foi um disco que mudou tudo, assim, né? Inclusive tem uma música do disco chamada God Only Knows, que o Paul McCartney falou que é a melhor canção que ele já escutou na vida, assim, né? Então, assim, eles lançam esse disco. E aí, os Beatles escutam lá e falam assim, véi, olha quão na frente os caras estão da gente, pô. A gente tem que parar com essa coisa de iezinho, não sei o quê.
vamos pensar em alguma coisa. Aí o Paul McCartney, o workaholic maluco dele, né, e gênio criativo, ele juntou todo mundo e falou, vamos começar do zero. O que a gente pode fazer do zero? E se a gente não fosse os Beatles? Se a gente fosse uma banda fictícia, aleatória? E aí nasceu o Sgt. Peppers, né, que foi pra mim, eu digo hoje que eu acho que é o álbum mais importante da história, assim. Ele mudou tudo, cara. Assim, tudo. O que você pensa de técnica sonora, eles inventaram naquela época ali. Era tipo assim, imagina que você faz as coisas de um jeito, aí você vai num estúdio, você tá louco, drogado, maluco, criativo pra caramba, e você começa a experimentar com qualquer coisa. Tudo. Reverberação, instrumento que você nunca imaginava. Temáticas loucas, né? Não se falava muito sobre morte direto, assim, no coisa. Aí veio o Sgt. Peppers, né? Que é o meu disco favorito dos Beatles de longe. E aí, onde cara... tem a música do... Talvez a música mais... Qual? Acho que talvez a música mais, assim, psicodélica, que representa a psicodelia dos Beatles é Lucy in the Sky, né? Lucy in the Sky with Diamonds, que é literalmente sobre droga. Os caras fizeram um disco onde eles não eram mais... Eles não estavam botando o nome Beatles ali. Era Sgt. Peppers, tá ligado? Pepper's Lonely Hearts Club Band. E aí... E dentro disso tinha, tipo... A galera tem que entender que o álbum inteiro não tem pausa. É uma música só, em tese. Seguido, né? Então, assim, os caras quebraram tudo, né? Aí é que eu gosto de falar que os Beatles conquistaram o mundo pela segunda vez. A primeira pelo sucesso comercial, né? Da qualidade. E a segunda pelo sucesso criativo. Né? E assim, cara, isso aí era tipo assim... Outras bandas pequenas, outros garotos pequenos assim, eles queriam ser os Beatles, porque eles meio que... Eles mostraram pro mundo assim o que uma banda é capaz, sabe? E aí depois dessa fase psicodélica teve a fase mais madura deles, né? Que é aquela Abbey Road e a Let It Be, que a galera ali já tava brigando muito. Abbey Road já é 69 e Let It Be já é 70 já. Aí acabou. Aí ali acabou os Beatles, né? Quando acabou os Beatles foi um marco mundial. A galera não conseguia acreditar, cara. Sabe? Em 10 anos, bicho. Em 10 anos eles fizeram mais do que muita banda até hoje não consegue, sabe? O Let It Be foi o último álbum deles? Foi o último álbum dele, o último disco. É legal, porque aquela Let It Be, tipo, deixe ser, né? O último disco, assim, fica... Ali ninguém mais se gostava, assim, direito. Ali já estavam brigados, o John Lennon já tava com a Yoko Ono. Quem quebrou os Beatles? Quem acabou com os Beatles? Foi o John Lennon. O próprio Paul McCartney falou. Ele falou que estava na reunião um dia, o John Lennon chegou com a Yoko e falou, galera, eu vou sair do grupo. Foi basicamente isso, né? E aí, né, aquilo. O álbum só tem 4 músicas, é isso? O Let It Be são poucas músicas, não sei se são 4, mas são pouquíssimas músicas, eu lembro disso. Caramba. 7, sei lá. Mas assim, o que acontece? Os Beatles... Cara, os Beatles eram a cultura popular em som, basicamente, né? Eles criaram tudo. Eles criaram a trajetória, assim, que toda banda queria ter, mas nunca vai ter, porque nunca vai ter outros Beatles, por causa... Nunca vai ter as pessoas certas, no horário certo, no local certo, né? Nas condições certas. Então, assim, é uma coisa que aconteceu e é isso. Então assim, com tudo isso que você contou, acho que justifica-se um filme. 4 filmes. Por isso que eu te falo... os besouros, sim. Mas então é isso, assim, calma aí. Não, eu falei, filmes, então, né? de todas as coisas que você falou aí, você contou, resumiu um pouco brevemente a história dos Beatles. Então eu acho que dá pra elaborar realmente 4 filmes com... Talvez 4 seja um exagero, mas, assim, pensando que você tem muita história pra contar, 4 filmes diferentes, você precisa atrair público pra 4 filmes, tipo assim, eles precisam atrair gente pra ver o filme do Ringo. Porque as pessoas não vão querer ver o filme do Ringo. Se for lançar tudo ao mesmo tempo, vão ver o filme do John e do Paul. Então, assim, talvez você adapta só no filme do Ringo a história do, sei lá, do Sgt. Peppers. Entendeu? Faz só no filme do Ringo. Aí as pessoas... Aí já cria outra dinâmica. Tipo assim, o filme do Ringo, eles vão abordar o Sgt. Peppers no filme do Ringo. Aí no filme do John, eles vão falar sobre a separação, a morte do John e tal, o Let It Be. Aí no filme do Paul, eles vão falar sobre o White Album, vão falar sobre o Yeah Yeah Yeah. Sim. Por aí vai. É o único jeito, porque eu ainda acho que assim, se eu fosse Sam Mendes, eu ia fazer 3 filmes no máximo. Um pra cada fase. Um pra fase do Yeah Yeah, que podia ser desde os Beatles se conhecendo
até esse meio que término dessa fase deles, entrando na fase psicodélica. A segunda é a fase psicodélica, onde aconteceu mais coisa louca entre os Beatles, né? Os caras ficaram malucos. Esse ia ser o melhor filme dos três. E o terceiro é essa fase mais madura, né? Que é pós-psicodélica, até... A morte do John. Pode ser até a morte do John. E aí acabou. Pega os fins dos Beatles e nananã, e aí, sabe? Vai até o Imagine ali, mais ou menos, e pronto, acabou. E aí, cara... Mas assim, o que eu tava falando dos Beatles é aquilo. Você não precisa gostar da música dele, não tem. Mas é um fato histórico que os caras são a banda mais influente. Da mesma jeito que você não precisa gostar de Gengis Khan. Mas Gengis Khan é um dos maiores conquistadores da história. Nossa, mas que exemplo. Sabe? É porque tem galera que fala assim, mas ele não era um bom líder porque matava muita gente. Mas eu falei, mas o cara, ele era um escravo e conquistou a Ásia, sabe? Como é que não é um bom líder? Tem uma galera que fala disso, quem é que fala disso? Tem uma galera que fala, assim, não sei o quê. Você não pode gostar do Messi, mas o Messi é craque. É tipo isso. Falam até de Júlio César, que Júlio César não era... que era cruel. Alexandre o Grande. Cara, esse foi o episódio desse podcast mais off-cinema da história do Contraplano. A gente nem falou de cinema direito. A gente mal falou de cinema. Só de música. Mas tá bom, foi bom. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, os Beatles, eles conquistaram o mundo 2 vezes. Nenhuma outra banda fez isso, né? Conquistaram o mundo no comercial, conquistaram o mundo na parte artística, que eles mostraram pro mundo o que eles eram capazes, né? E todo mundo depois dos Beatles quis ser membro de uma banda. Assim como todo mundo depois do Bob Dylan quis tocar violão e escrever letra bonitona, assim, tá ligado? Sim, quis ser artista folk, ele indie. Aí, cara... assim, eu acho justo eles fazendo filme dos Beatles, mas, cara... não sei, 4 filmes A ver, em 2028 vamos descobrir como é que vai ser isso aí. É muito tempo, né? Caraca, em 3 anos. É isso que a gente tinha pra falar, eu acho. Tem Contraplay? Contraplay. Ah, tem? Ah, então bora. Oh, yeah. Sempre tem. Vamos é o que sustenta a gente. Contraplay. É o que o Brasil gosta, Lilo. É o que sustenta a gente, é o que paga a goteira. É o que paga a goteira. Ó, vamos lá. Parada de hoje é o seguinte. Adivinha? Beatles. Esse ou aquele. Kaká. Só que esse ou aquele de hoje vai ser sobre filmes biopics de músicos. Ok. What the fuck? Acho que alguém subiu aqui. Não. Se subir a gente vai escutar os passos. Eu escutei uns passos, mano. Ok. Tá, vamos lá. Esse ou aquele de hoje é sobre biopics de filmes de músicos. Vamos lá. Primeiro, Bohemian Rhapsody ou Rocketman? Rocketman. Oh, um fã de Queen falando isso, hein? É porque eu tenho muitas críticas a Bohemian Rhapsody. E Rocketman, assim, objetivamente falando, acho que foi o filme que Bohemian Rhapsody deveria ter sido, assim. Foi muito bem executado. Legal. E é muito bom, ótimo. Rocketman ou Nasce uma Estrela? Rocketman. Gostei. Rocketman ou Ray, a biografia do Ray Charles? Eu não lembro de quase nada desse aí, bicho. Você me pegou, eu não lembro. Eu vou de Rocketman porque como eu não lembro do outro, então... Tá bom. Rocketman ou Cazuza, O Tempo Não Para? Esse filme é bom, velho. Eu sou mais fã do O Elton Tempo John. Não Para. Cazuza era outro que o bicho usava umas droguinhas. Caraca, o bicho tá gritando. E aí, Cazuza ou Rocketman? Eu gosto mais de Elton John que Cazuza. Rocketman? É o filme, não é o artista. Não, sim. Mas, pô, o filme foi muito bom. Rocketman ou... Rocketman. Calma, deixa eu ver aqui. Rocketman ou Elvis? Elvis? Eu gosto muito de Elvis. Elvis ou Straight Outta Compton? Cara, eu sou... eu acho que eu gostei mais de Elvis. Ainda mais porque eu sou mais parcial também, né? Porque, o filme do Elvis, eu sou muito fã de Elvis também. Elvis, um completo desconhecido.
Acho que Elvis. Os dois são ótimos filmes, assim, mas Elvis. E o último, Elvis. Cuidado com o que tu vai falar. Elvis ou Dois Filhos de Francisco? Que eu também não lembro direito. Que isso? Eu vi esse filme, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade. Sabia que foi o primeiro filme que eu chorei na minha vida? Eu lembro de ser muito triste. Nossa. Foi o primeiro filme meio que triste que eu vi e falei, uai, velho, que isso? Foi o primeiro filme que eu chorei, eu era criança. Esse filme é antigo, né, velho? Antigaço, a gente era criança. É 2000 o quê? 2002? Dois Filhos de Francisco, deixa eu ver aqui. Acho que é uns 2002, pô. No dia que eu saí de casa, minha mãe... 2005. Caraca. Filho, vem cá. E aí? Passou a mão nos meus caminhos. Elvis ou Dois Filhos de Eu Francisco? vou no Elvis. Elvis. E não. Elvis ganhou. Tá bom. Eu acho que o único que se pá tiraria Elvis de mim era 8 Mile. 8 Mile? Pô, Talvez. faltou 8 Mile. Talvez. Então vamos fazer Agora, isso. o quê? Elvis ou Por... 8 Mile? Eu acho que eu vou no 8 Mile, pô. Não tem como, porque você já escolheu o Elvis no final, porque eu falei que o Dois Filhos de Francisco era o último. É esse. Teu turn agora. Meu turn? Tu sabe de cabeça os filmes? Não. Então tem que pesquisar. Mas é de filme ou é outra... Ah, tá. É outra dinâmica? coisa? É porque eu tô fazendo aqui no meio do programa, porque eu não preparei nada. É porque geralmente assim, eu faço uma brincadeira, aí quando é com você é outra brincadeira. Não, tô ligado. Mas é porque eu não preparei o controle dessa semana. Vamos fazer então assim, eu falo umas músicas do Beatles e você vai dizendo esse ou aquele. sei Boa, lá. pode ser. Pode ser? Esse é aquele de músicas dos Beatles, vai. Então deixa eu ver. Não pode ser muito fundo do baú, porque eu não vou saber nem que música que é. I Wanna Hold Your Hand ou Here Comes the Sun? Sabe qual que é? Here Comes the Sun. Here comes the sun. Here Comes the Sun ou Blackbird, tá ligado? Blackbird. Essa Acho que é a minha música muito bonita, preferida né? dos Essa Beatles. música é linda demais. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Tá bom. Então Blackbird ou Let It Be? Blackbird. Blackbird ou Hey Jude? Essa música é linda também. Eu acho que essa é a minha favorita deles, assim. É a mais famosa, mas... É a mais famosa. Eu vou de Blackbird. Acho que Blackbird é a minha música preferida dos Beatles. Ok. Então, eu vou fazer mais uma então. Deixa eu ver. Blackbird ou... Cara, tem uma música deles que é sensacional, que é aquela... She's So Heavy, tá ligado? She's so boom, 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 heavy. Ah, sim. Não, Blackbird. Ok. Então É Blackbird. isso. Acabou. Ok. Blackbird. É a melhor música deles pra mim. Essa música é linda mesmo. Ok, o álbum branco, pô. White Album. Eu acho que o Blackbird... Sabe um filme que a gente esqueceu de falar? Não, mentira. Eu vou deixar pra sessão confia. Tá. A sessão confia agora ou é... Calma aí. zoeira? Calma aí, meu irmão. Que tu vai... Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All my life, no, all your life. You're only waiting for this moment to arrive. Essa música é muito linda mesmo. Lilo. Mas Hey Jude pra mim. Calma aí. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing. Eu vou te dar... Calma aí. Vamos fazer o seguinte. Vai ser ranking às cegas. Bora. Ranking às cegas de musicais. Ok. Are you ready? Yeah? Então vamos lá. La La Land. São 5. 3. 3? Ok. Eu não sei o que vem por aí. Ok. A Noviça Rebelde. Puta, vou botar em primeiro, pô. Primeiro? Aquele musical é... Puta que pariu. É aquela sequência que ela canta o Dó Ré Mi. Eu não sei nem como é que os caras gravaram aquilo, pô. Do a dear, a female dear. Chicago. Eu boto em quarto. Quarto.
É, Skull. Assim, não pegou. Tá. Não pegou. Os Miseráveis. O novo? O 2012. mais recente? 2012. Eu vou botar em quinto. Sobrou o que? O segundo? Sobrou o segundo. Cantando na Chuva. Eu sabia que esse ia vir. Eu falei, não, segundo na chuva. Eu falei, Cantando na Chuva ia ser o primeiro ou o segundo. Mas pra mim, Novice Rebelde é... Pô, Então ficou Novice Rebelde em primeiro, Cantando na Chuva em segundo. La La Land em terceiro. Chicago em quarto, Os Miseráveis em quinto. O que você mudaria aí? Talvez trocasse La La Land com Chicago. Não sei. É porque La La Land tem muito uma história minha com a Júlia também, né? Então, eu acho que La La Land é um baita filme. É um filmaço, pô. Nenhum desses filmes aí é ruim, não. Tipo, todos são muito bons. Muito bom, La La Land. Bom. É isso, esse foi o Contraplay de hoje. Então agora é o que? Sessão Confia? Yes! Sessão Confia. Abre a cortina aí. Sessão Confia. O Pups ainda não viu a vinheta que eu fiz pro Contraplay, mas vamos ver se ele vai gostar. Mentira, ele não vai gostar, ele vai odiar que nem ele odiou do Sessão Confia. Eu não odiei, Odiou demais. Eu gostei. Tá, foi o silêncio mais repleto de ódio que eu já vi na vida. Mas, em minha defesa, não. a vinheta tava totalmente diferente do que tá hoje. Tá evidente. Tá bom. Sessão Confia, vai. Pra minha Sessão Confia de hoje, eu vou indicar, né, um filme que é sobre as músicas do Beatles, que é Across the Universe. Você pega várias músicas dos Beatles e conta uma história de um filme só, e é isso. É interessante, não é o melhor filme, mas é interessante, assim, os fãs dos Beatles vão adorar. Então, Across the Universe, minha recomendação. Não lembro de que ano, eu acho que é 2012, mas devo estar muito errado, e também não sei onde assiste, mas deve estar em algum lugar. Tá aí, procura aí, pesquisa no Google. Está na internet. Tá no Prime Video e o filme é de 2007. Uau, errei demais. 2007, velho? 2007. Prime Video, né? Se conhece, você deve ter que pagar. E ainda pagar pra não ver anúncio. Sim. Eu tinha uma recomendação pra fazer. Eu vou fazer 2 recomendações hoje. Uma vai ter a ver com o tema do programa de hoje e a outra vai ter nada a ver com o tema do programa de hoje. A recomendação que tem tudo a ver com o programa de hoje é Yesterday. Ok. É um filme muito legal, divertidinho e tal, um filme de comédia. Legal. É a história de um cara que ele é um músico independente, totalmente, tipo, quebrado, vive da música, tipo... Mas ele é muito sem sucesso, tadinho. Sim. E ele é muito fã dos Beatles, e ele canta as músicas dos Beatles e tal, nos shows dele e tal. E aí um dia acontece uma parada, uma coisa fantástica, escabrosa e tudo mais, e aí, tipo, ele sofre um acidente e quando ele acorda, os Beatles não existem. Não existem mais, tipo, nunca existiram no mundo, na história do mundo. E aí ele canta a música um dia pros amigos, ele canta Yesterday, eu acho. Pros amigos. E aí, tipo, todo mundo começa a chorar e fica, vai, que música linda e tal, como assim e tal. Como que você compôs isso? E só ele lembra que os Beatles existiam e as músicas dos Beatles, só que o mundo inteiro não lembra que os Beatles existiram. E aí é como se ele tivesse criado todas as músicas dos Beatles. E aí o filme se desenrola a partir disso, ele fica mega famoso e tal, por causa das músicas dos Beatles. Vira amigo do Ed Sheeran. Então assim, é muito legal esse filme, comédia. Yesterday tá no Globoplay. Não um streaming que muita gente tem, mas... Você quer... Aproveita que você vai ver Yesterday no Globoplay, assina, porque aí você já vê Ainda Estou Aqui, que acabou de entrar no Globoplay. A campanha ainda não acabou. Aproveita. Se você não foi ver no cinema, que você tá errado, já começa errado, agora faz o certo. E vê no stream ao invés de baixar pirata. Sim. E a outra recomendação que não tem nada a ver com o tema é... Quer falar alguma coisa? Não. Outra recomendação? Não. Tá, eu acho que tu fez... Eu achei que tu ia falar. Que não falo. A outra recomendação é uma série do Apple TV, O Estúdio. Ok. Véi, pô, que série maravilhosa, véi. Quem indicou pra gente foi o nosso membro honorário. O membro honorário do Contraplanos, que é o Cauê, nosso amigo. Véi, a série é uma das melhores coisas que eu assisti esse ano, sem caô, sem brincadeira, tipo, um negócio maravilhoso, genial, uma série de comédia que vai falar sobre
a vida no estúdio de cinema em Hollywood. Tipo, o personagem principal do Seth Rogen vira o presidente do estúdio. E aí, tipo, velho, muitas participações especiais de pessoas mega famosas, atorizaços, diretorizaços de Hollywood. Cada episódio tem uma pessoa, tipo, muito mega famosa que participa da série. E é muito legal, muito genial. O segundo episódio dessa série, sem brincadeira, velho, é uma das melhores coisas de execução, de direção, de roteiro e tudo mais que eu vi nos últimos 5 anos. Uou. Tranquilamente. Velho, muito bom, muito bem feito, muito bem escrito. Vale a pena assistir O Estúdio no Apple TV. É isso. Onde é que a gente vê? Ah, na Apple TV, né? Apple TV. Ou é feito pela TV e passado em outro lugar, né? Não, é feito na Apple. É feito para a Apple pela Apple. Então, beleza. Na Apple. Tá aí a nossa recomendação do Sessão Confia. Fia. Puta que pariu, a gente não gravou de novo, esse momento aí. A gente já tá desgastado do episódio, saca? A gente tem que avisar, né? Agora a gente vai avisar, né? Que é o The Last. Pessoal, coisa chata, mas... Notícia triste, pessoal. Notícia triste. Calma aí, pessoal, então notícia... Muito tristes. Uma notícia triste que a gente tem pra dar Muito é tristes. que nós vamos entrar em um hiato. Vai acabar, o Contraplanos acabou. Não, mentira. Esse foi o último episódio. Não vai acabar nunca. Esse último episódio. A gente não vai, embora a gente não vai se matar, não vai fazer nada. It's been a long day. Toca a música do encerramento de Toy Story 3. Qual é a música? É instrumental. Ah, tá. Eu assisti, velho. Eu assisti a versão, o encerramento de Toy Story 3 no YouTube, esses dias eu quase chorei. Sério? Véi, a trilogia Toy Story 3 é quase perfeita, assim. Véi, sabia que não me tocou tanto assim? Tu é maluco, velho. Sério mesmo. Ele se despedindo dos brinquedos. Eu tentei me emocionar. Sério, tentei. Mas eu fiquei tipo... Pô, pode crer. Parece que tem uma toupeira aí, tentando invadir de baixo, tá ligado? Tipo mas enfim, notícia triste. tá bom. É pra chorar. Vamos entrar em um hiato, né? Temporário. Devemos voltar, acho que na última semana de maio, né? Mas fiquem tranquilos, né? Porque eu sei que deve estar sendo devastador na vida de vocês. Sede. Para, velho. Você não... Desculpa. Então, assim, nós vamos voltar, né? Pra falar ainda mais besteira. Será que nós vamos voltar? Mais abesteirado ainda e ridículo. Abobado. A segunda temporada do Contraplanos. Mas, assim, eu vou casar com o Lua de Mel, né? O Pups também vai viajar. Então, assim, é um tempo agora que vai ser muito complicado. Então, a gente não vai ter tempo de fazer. Mas nós vamos voltar, viu? Agradecemos muito. Não se desinscreva do canal, porque a gente vai voltar, é sério, né? Aqueles caras que somem. Aproveita pra se inscrever. Tipo Sim. assim, o podcast vai parar agora por um tempo. O podcast. Mas os vídeos não vão parar. Isso. Vão ter cortes, vão ter shorts, Tudo. vão ter muita coisa. Eu vou fazer videozinhos enquanto o Lilo estiver fora, dedicado pro shorts e pro Instagram. Siga a gente no Instagram, nas redes sociais do Contraplanos, tá aqui embaixo. TikTok. @Contraplanos, TikTok, Instagram. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, por favor. Ajuda esse humilde pequeno podcast a crescer. E é isso, cara. A gente vai voltar, Sim. mas vai continuar tendo conteúdo aqui no canal. Só os episódios que vão parar por um tempo. Episódios inéditos, mas você vai estar vendo minha cara aqui constantemente em conteúdos novos, porque eu vou estar fazendo videozinhos pro shorts e pro Instagram. E o Lilo vai estar gravando stories lá da Itália. Na Itáliazinha. Então acompanha, segue aí o Contraplanos, que o Lilo vai estar lá. O Lilo não tem o Instagram dele. O Lilo é anti-rede social, mas o Contraplanos vai ser ele por um tempo também lá na Itália. Sim. Então se você quer ver como é que é a Itália e tudo mais, o Lilo vai estar lá com a mulher dele, a Júlia. Você vai ver a Júlia, você vai conhecer a Júlia. Conhecer a Júlia. E aí vocês vão ver um pouquinho na Itália. E eu vou estar aqui gravando, trabalhando. E aí... Porque ele não quis me levar. Mas, cara, é isso, assim, a gente não quer parar de fazer, a gente vai dar uma pausa, mas vamos voltar e vamos voltar com coisa nova, conteúdos novos. E acho que é isso, né? Muito obrigado aí por esses 3 meses. 3 meses, a gente começou no final de janeiro. Oh yeah. 3 meses aí com Contraplanos, né? Eu sou Murilo Blerderode, pode me chamar, porra, não consigo falar meu nome, velho. É a segunda vez que ele é o nome dele. Por isso que eu não falo meu nome na hora. Eu Eu não consigo falar. Por isso que na hora de comprar coisas, eles perguntam qual é o seu nome, eu sempre falo Gonçalves. Murilo Gonçalves. Porque se eu erro, imagina eles, né? Meu nome é Murilo Brederode.
pode me chamar de Lilo. Obrigado por esses 3 meses. E aí? Meu nome é Matheus Camilo, pode me chamar de Pups. Obrigado pelos 3 meses que você esteve aqui. Não saia daqui, que Sim, vai continuar. Vai continuar. To be continued. Aproveita e maratona os 11 episódios de uma Tem vez. muito corte aí que você não assistiu ainda pra você ver, rapaz. É, Vai aí no Instagram, no canal, segue a tudo. gente na rede social. cara, tudo vai ver. Você tá dando mole, velho. Tem muita coisa pra ver. Tá fazendo o quê? Saindo com os amigos, passando tempo com a esposa? Porra, vai ver Pelo amor de Deus, Contraplanos, cara. bicho. Coisa Você melhor tá pra lá ver. com a mulher, com os amigos, bota o Contraplanos de fundo. É. Faz igual você faz com a live do Casé, faz igual com a gente no Contraplanos. É isso. Posso fechar? Pode fechar. Corta! Hasta la vista, baby. É isso. Acabou. Que triste, né, velho? Dá uma tristeza.